noite, Jaqueline, não é Jaqueline? Jaqueline Eu Lamounier, francês, hein? Lamonnier. Lamounier, É sim, é francês. na verdade é de uma da minha tataravó, é Ah, lá descendência bem francesa, né? É porque é o é nome bem francês, Lamounier. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, né? É bom, comecinho de bom noite. tudo, né? Para gente, que a gente agora vai ter essa conversa, né? A Jaqueline está aqui, ela atendeu com muita gentileza e ela está aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos de vivências, de algumas vivências que ela teve, incompreensíveis, né? E, e que eu acho que essa conversa vai ser muito útil para algumas pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, que vão interagir, né, nesse momento com essa conversa, porque eu acho, sabe, Jaqueline, eu acho assim, muitas vezes as pessoas elas sofrem algumas situações e ficam caladas, né? Passam por algumas vivências e não explora, não põe para fora, não fala, não, né? Fica muito introspectiva e, no entanto, essas situações elas têm alguma explicação, né? Hoje nós temos um momento, graças a Deus, é um momento muito aberto que a gente pode conversar sobre tudo. E, Verdade. né, eu mesma, como eu tive esse problema em 2012, eu tive um problema neurológico grave, e aí eu fui para o hospital, passei 7 meses no hospital e acabei tendo muita sequela, né? Uhum. Muita sequela dessa situação. E para mim, Certo. foi um problema físico, mas foi um problema físico praticamente, foi difícil de ser detectado, né? Porque os Sim. médicos, eles descobriram e disseram, não, é um vírus, pronto. Mas não sabiam que tipo de vírus. É um vírus É desconhecido. Então, como é o ini eu sou a rainha dos vírus desconhecidos. é o inexplicável, né, e aí você começa até a querer estudar mesmo e tentar entender, né, porque aí Aí vo você chega num momento que você não entende o que está passando. O que você tem que fazer? é, Você começa a se questionar, né? Começa a se questionar. Eu sempre dizia, porque eu sempre fui uma pessoa muito incrédula, sim. né? Então, muito no concreto, muito na matéria, né? Muito assim atrás da explicação científica. Se não fosse uma explicação científica e real, eu descartava as possibilidades. Mas eu Certo. tinha uma certa abertura, né? Quer dizer, eu era concreta, gosto do concretismo, gosto da coisa assim, real, né? Dessa explicação científica, mas eu não descartava a possibilidade de haver alguma coisa metafísica extraordinária, porque eu sempre tive uma tendência para isso. E aí, quando eu fiquei doente, né? Quando eu tive esse problema nesse problema neurológico, eu, eu falei comigo mesma, eu disse assim, bom, eu já tinha, eu já tinha conversado antes, né? Dizia assim, olha, no dia que eu tiver um câncer, eu tiver para morrer, eu apelo para tudo, eu vou para macumba, terreiro de umbanda, eu vou apelar para tudo. Eu falava. É a hora que um ateu vira, né, começa a ter fé, né, Mas vira eu não crente. era ateia, não, eu não era ateia. Não, Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava nesse Deus da religião. Porque para certo, mim o Deus o Deus da religião, ele não é lógico. entendi. Não, a explicação de Deus da religião com o Deus que construiu o universo, a terra, os homens, e a mesma pregação que tem no fundo da Bíblia, lá junto com, né, que o Jesus pregava, não tem nada a ver com Deus, com esse Deus que a igreja prega, né? Porque quando você fala de Então, amor, amor não mata, não prejudica, não tortura. Quem não ama não faz isso, discrimina, não discrimina, verdade. não faz sofrer.
Amor, quem ama não faz isso. Então, para mim, Deus não tinha uma explicação. Eu não conseguia entender como ele era. Como é que é? Como é que Deus pode ser Deus? Acho que está registrando, tá. Como Deus pode ser Deus se ele, digamos, se ele faz as pessoas sofrerem, na Terra tem tanta diferença de caráter, de pessoa boa, de pessoa ruim, de pessoa que mata, de pessoa que ajuda, de gente que passa fome, de gente que sofre, criança que morre de câncer. Então, são tantos os sofrimentos aqui na Terra que para mim, Deus não era isso, não era como na religião. Não bate as duas coisas. E então eu ficava atrás dessa explicação, né? Dessa explicação para entender a questão de Deus. E aí eu dizia isso. E quando eu fiquei doente, eu falei assim, bom, o que aparecer na minha frente, o que me propuserem, eu vou fazer. E apareceu uma menina e falou assim, vamos lá no centro espírita. Vamos lá no centro espírita. Aí eu falei, bora, estou indo. Né? Depois que eu passei por tudo isso, então eu acho que nada é por acaso e tudo tem o seu porquê. Né? Então, apesar de ser uma pessoa muito pé no chão e gostar de explicação, e tanto é que se você disser assim, olha, a única saída que tem é pular no abismo, eu pulo. Eu pulo. Né? Pulo sem resistência. A única saída é essa, eu pulo. Né? Então, eu não tenho essas coisas que me seguram, né? Mas eu acho que as explicações, essas coisas que acontecem à nossa volta, elas têm uma explicação metafísica, que a ciência não chegou ainda. Então, hoje eu mudei todos os meus conceitos. Eu acho que a ciência, ela não sabe 10%, não sabe muito, ela não sabe 1% da realidade, da verdade. 1% ela não sabe. Ela sabe muito mais do que eu, né? Os cientistas sabem muito mais do que eu. Existe muita explicação para tudo, mas não existe explicação para tudo do universo. Então, a gente não pode duvidar. Resposta de uma outra forma, né? Então, a gente pode até ficar assim, questionar, mas negar, sem duvidar é uma coisa, mas negar totalmente, eu não duvido, eu não nego mais nada. Para mim, tudo é possível. Tudo é possível. Entendeu? É verdade. Tudo é possível. Tenho aprendido também muito isso, Valquíria. E assim, quando nós temos essa relação, quando a gente está aberto para o metafísico, para o espiritual, né? Porque tudo que acontece que a gente não conhece, a gente dá o nome de espiritual ou metafísico ou coisas de outra dimensão, mas na verdade é tudo uma coisa só, né? Então, quando a gente não entende, fica difícil de descobrir a solução. Né? Às vezes acontecem coisas conosco que a gente não consegue compreender. E aí fica difícil de resolver. E nós, homens, somos muito impacientes, porque a gente precisa resolver para ontem. Mas isso é natural, né? Porque a gente vive pouco, o nosso período de vida é muito curto. Hoje a gente sabe que muitos não chegam a 100 anos, a média humana de vida é 70 anos, dependendo do país, 75, outras 50, outras 60, então é muito variável. E às vezes, se viver 70 anos ou 60 anos é muito pouco, né? É sim. É muito pouco, não dá tempo para nada. Então a gente quer tudo para ontem. E não tem tempo para ficar fazendo teste, experiência e tudo mais. Mas uma coisa eu digo, comigo, quando eu tive esse problema, que eu fui levada lá no centro espírita e eu descobri que existia uma relação espiritual comigo muito forte, eu sentia isso, eu não entendia, mas eu sentia. E aí, depois que eu fui lá no centro espírita, que eu comecei a estudar e a ler sobre esses fatos, aí eu realmente identifiquei, mas identifiquei comprovado, né? Porque eu tinha sonho à noite com pessoas que apareciam para mim e diziam o nome.
E aí eu comecei a anotar o nome dessas pessoas, anotava, e anotava o nome, e aí comecei a procurar na internet. E muitas dessas pessoas que eu procurei são pessoas que já tinham morrido. E que eu não sabia, que eu nunca vi na minha vida. Um na África, outro na França em 1815, outro no Japão, entendeu? Eles apareciam em sonho, me davam nome. E era assim, vinha um rosto e dizia o nome, vinha outro, dizia o nome, vinha outro, entendeu? Era assim, como se fosse uma fila de gente. Eu anotava. Aí eu lá acordava e eu coloquei um caderninho na minha mesinha de cabeceira, um lápis, porque como eu sou muito prática, eu tenho que saber a verdade. Uau, mas como é que você lembrava? Que máximo! Então, parece que fazia questão mesmo que você lembrasse quando acordasse, né? Porque muitas vezes eu acordava no meio da noite para anotar, logo em seguida. Porque eu deitava e aparecia aquele rosto com aquele nome. Aí eu já acordava e anotava. Eu levantava, eu não sei se eu estava dormindo ou semi-dormindo. Aí em seguida via outro, aí eu anotava. Então, isso foi durante muito tempo, aqui nessa casa. Porque em 2012 eu já estava morando aqui nessa casa. Então, isso foi uma coisa muito forte que aconteceu. Aí eu era um cara na África que tinha morrido, e é notícia no jornal, fulano de tal. Falei, mas caramba! Depois, nome de outros nomes que apareciam, eu ia lá e investigava e descobria, né? Comecei a descobrir. E agora, aí eu falei, por que essas pessoas vêm? Aí me disseram, não, porque precisa de oração. Aí eu dei-lhe orar para essas pessoas, tá entendendo? Pelo menos, né, ajuda, né? Pelo menos ajuda, né? Então, assim, 100% eficaz, mas vamos orar. Foi Valquíria, a vantagem da gente estar nesse momento, né, que a informação, a gente tem muito acesso à informação, porque se fosse em outro momento, as pessoas iam ouvir esses nomes e não ia saber quem era, nem se existia de verdade, né? É porque hoje tem porque a internet ajuda, né? Ajuda. Então, muitos eu encontrei, outros não, né? Porque, às vezes, talvez nem todos, mas, assim, gente que tinha uma certa importância, eu encontrei na internet. Eu encontrei famílias francesas, né, de 1800 e lá vai pedrada. Então, pessoas de famílias de francesas tinham nome na internet, mas é porque era família muito conhecida, né? Então tinha história, tudo e o nome da pessoa. E africano, né? Que isso era pessoa da sociedade africana. E então eu via muitas pessoas, né? Fora os que eu conhecia já. Aí eu falava assim, não, mas no começo eu dizia assim, não, é porque talvez eu tenha pensado nessas pessoas, aí por isso ter visto alguma coisa. Mas né? como começou a aparecer outros que eu não conhecia, aí eu falei, bom, certamente está querendo realmente reza. Aí eu mandei reza, né? Agora, fora isso, né? Então era assim, deitar se tornava uma arena de conversa, uma sala de conversação, de interação, porque eu deitava, e quando eu deitava, essas pessoas já vinham. Só que não me perturbava fisicamente, nada não, sabe? Era só chegava e saía, chegava e saía. E não te assustava também? Hã? Te assustava? Não, não tenho medo. Não. Nem um pouquinho. Tenho medo de jeito nenhum. Até né, se precisar, pode vir. Chega, converso com todos, tem problema. Eu sou medrosa. Não. Eu sou medrosa. Você tem medo de mim? Que eu sou agora um espírito para você. Mas é porque eu não sou real para você. Mas é aquela questão de não saber como lidar, o que fazer, né? Eu acho que é mais isso. É como lidar, assim. Tocar eu não posso, né? Não sei. Você não pode. Fora. Mas você pode saber, você lidar. A única coisa que você tem que lidar é ter realmente uma
uma paz muito grande dentro de você para lidar com essas coisas. Você tem que ter muita tranquilidade. Se a pessoa ela ficar com medo, apavorada, com raiva, ou fugir, isso vai aumentar vai aumentar, eu acho que aumenta a abertura do campo magnético para você. Então, a única coisa que faça com que você esteja preparada e te dê assim, que veja uma paz, é você realmente orar. Essa oração não precisa ser Pai Nosso, Ave Maria, mas essa oração, a oração é a transmissão de amor. É a transmissão de afeto, tá entendendo? Porque nada. E é assim, o que é essa oração? Essa oração é essa fé completa, intensa. Porque se você acredita que você está sendo protegida, ninguém te perturba, porque maior do que Deus não existe. Entendi. Não existe. Então, eu posso estar em face do demônio, mas eu tenho certeza que Deus está do meu lado. Então, não tem problema, eu enfrento o bicho. Pode vir, tem problema. E eu, de mão limpa, tá entendendo? Porque quem é que vai realmente me colocar como escudo? Certo. O escudo é a minha fé, é a minha oração. E é a certeza que nesse momento eu não vou esquecer de que tem um Deus, porque você pode até nesse momento esquecer que tem um Deus e entrar em revolta. Aí quando você entra em revolta, em desespero, você esquece. Por isso, você tem que ter tranquilidade. E nesse momento, é aí que está, né? A fé, né? É aí que a fé entra, né? Aí que a fé é o que vai te dar a tranquilidade e a certeza absoluta que você está segurando uma mão que te dá potência. Então, o que é Deus? Deus é uma energia de amor imensa. Quando ele te protege, não tem quem entre. Não tem quem entre. Não existe demônio, não existe nada, ele te protege. O que pode acontecer aqui na Terra é com o teu corpo, mas o teu espírito ele está protegido. Entendi. Né? Pode acontecer aqui na Terra, pode acontecer aqui na Terra, com o teu corpo, de você sofrer muita coisa, não sei, né? Eu não gosto nem de falar, mas a gente fica protegida no espírito. Né? Então, o que é o inferno? Né? O que é ir para o inferno? Ir para o inferno é aquela pessoa que vai nesse campo, nesse espaço magnético, nessa dimensão que é muito pesada, e a pessoa ela não consegue sair dali porque ela não tem nem um pouco de paz, de confiança nela e em Deus. Então, enquanto ela não tiver essa confiança, ela não vai sair dali. Ela precisa se entrelaçar com essa confiança. Quando ela se entrelaça com essa confiança, né, tendo essa confiança em que maior do que Deus não existe, ela vence qualquer demônio. Né? Qualquer demônio. E o demônio, na verdade, é o próprio sofrimento, é você quem cria para você. A pessoa cria o seu demônio, aqui na Terra como no céu. Né? Tanto é que a gente vê que tem muita gente aqui na Terra que ela não consegue sair daquele círculo de desgraça. Ela não consegue. Ela não consegue, tudo dá errado na vida. Tudo. Às vezes famílias inteiras, né? Interessante, Gerações. Né? Gerações. Porque as pessoas elas estão ligadas num círculo de espiritualidade muito pesada, muito complexa, muito difícil. E aí existe aquela... não é hereditário, mas é uma coisa que vai passando de pai em filho, porque existe uma perseguição espiritual que vai, né, uma obsessão, existe essas coisas, né, os tal dos obsessores. Verdade. Mas a gente tem que estar preparado com isso, né? Depois que eu tive esse negócio, eu desenvolvi, eu acho que eu tinha que ter tido. Eu tinha que ter tido. Para justamente buscar as respostas, né? Para evoluir como pessoa. É. Né?
Porque se eu não tivesse tido isso, e eu sempre dizia, eu só acredito vendo. Eu dizia, eu falava assim, eu sou como São Tomé, eu preciso ver para crer. Eu preciso sentir para crer. E eu senti para crer. Eu senti aqui, ó, na pele. Né? Eu senti muita coisa. Agora, Deus foi tão bom comigo, porque eu acho que ele tinha um plano, falou assim, não, ela tem que sentir, mas ela tem que ficar mais ou menos bem para ela continuar fazendo o que ela tem que fazer, né? Sim. Porque se me tira as forças completamente, eu não cumpro a minha missão. Que hoje eu sei que eu tenho uma missão, né? E eu tenho que Valquíria, você acha que a sua missão é passar justamente, de repente, não o seu depoimento, mas passar as respostas que você teve, né, na época e hoje, o tanto que você vem buscando para outras pessoas, para que essas pessoas que estejam passando praticamente pelas mesmas coisas, ou por coisas diferentes, mas com o mesmo... eu acho que a minha missão, ela abarca, porque eu acho que eu tenho uma dívida muito grande com muita gente. Eu tenho dívida com gente demais, com muita gente. E a minha missão é talvez fazer as pazes e fazer um trabalho com essas pessoas para que essas pessoas fiquem bem. Olha. Então, quando a gente tem uma dívida, né, uma dívida de outras vidas com outras pessoas, porque inclusive se eu estou passando, hoje se eu estou com você aqui não é por acaso. Tem isso também, interessante, né, de repente eu sou uma das, né, que você precisa ou prestar contas, ou eu prestar contas com você, não sei, né? Nós temos que confrontar as nossas vivências hoje para descobrir o ponto em comum entre nós, né? Então, o que você aprender comigo digamos que é o pão que eu estou te passando, e o que eu aprendi, que eu vou aprender com você, é o pão que você está me passando. Então, nós vamos fazer uma troca hoje, que é para saudar alguma ferida do passado, alguma coisa que ficou em aberto. Né? Então, esse laço, esse vínculo que vai acontecendo conforme nós vamos conversando, ela vai reforçando uma relação. E quando ela reforça essa relação, né, em confiança, em respeito, e também em saber que a pessoa vai se sentir bem com alguma coisa, isso significa que você cumpriu o seu trabalho. Então, nós temos uma missão aqui na Terra com muita gente, todos nós temos. Só que, às vezes, a nossa vinda ainda não é pronta, não está preparada para resolver aquele problema com aquelas pessoas. Porque são tantas as dívidas, né? São tantas as dívidas, são tantos os problemas, são tantos os erros que nós cometemos, porque nós somos pessoas, eu acredito na reencarnação, né? Eu acho que a gente viveu, reviveu e está voltando, e está vindo sempre para resolver e se melhorar como pessoa. Essa é a nossa oportunidade de crescer como pessoa que nós temos, que Deus nos dá. Cada vez que a gente vem, que a gente se mete aqui nessa terra, nós temos a oportunidade de melhorar. Nós temos a oportunidade de crescer como pessoa. Mas eu estou falando tanto de mim, eu queria ouvir você. Mas está sendo ótimo, porque aí eu já consigo saber mais ou menos, né, até buscar em mim justamente essa parte, né, o que você me passou, assim, para onde aprofundar, né, no assunto e tudo mais dessas situações inexplicáveis, né, que acontecem com a gente. Aí eu já consigo puxar e saber, né, para onde levar o assunto. Mas o que você precisa saber mais da pessoa, Jaqueline? O que você quer saber? Não, eu queria que você falasse da Jaqueline e
dessas experiências que você teve, que você tem. Porque aí a gente conversando até, a gente pode até resolver alguma coisa, né? Verdade. Então, eu sou a filha do meio, são 3 irmãos, né? Hoje já são mais, são 5. Mas porque meu pai, depois que se separou da minha mãe, teve outros filhos, né? E eu sempre fui uma criança meio que a ovelhinha negra da família. Não sei se é o mal do meio, né? Do irmão do meio, que nem é o preferido por ser mais velho, nem é o favorito por ser o novinho, né? Mas meu irmão chegou mesmo depois de 10 anos, que eu já estava com 10 anos. Então, eu sempre fui muito questionadora. Eu sou bióloga, trabalho com pesquisa na UNB, na Universidade de Brasília, e aí mostra um pouco do tanto que eu me questiono, né? Eu sou aquela pessoa que é curiosa demais e teimosa. Eu não aceito não, não sei, tipo assim, uma palavra, não sei, por exemplo, para mim é um motivo para eu correr atrás da resposta, né? Uhum. Enfim, e aí isso era muito complicado, porque a minha família era uma família mais assim, esse ponto, acabou. Não que fosse uma família tradicional, mas era uma família de pessoas que não estudaram muito, meu pai não tinha o 2º grau completo, minha mãe foi fazer o 2º grau completo agora, então assim, eu fui a primeira a me formar da minha família, né? Fazer mestrado e tudo mais, eu fui a única fazer pós, né, na minha família. Então, era isso. Então, eu sempre buscava. E eu buscava na arte, fiz teatro, enfim. E sempre tive algumas coisas que ninguém sabia me explicar, como é o caso da que eu me expliquei, te falei, que é a paralisia do sono, né? E engraçado que eu não sei se é hereditário, mas hoje meu filho sofre do mesmo mal. Eu, pequenininha, eu sempre tive de paralisar, de ver vultos, de, às vezes, me sentir entrando no meu próprio corpo, de me sentir, às vezes, flutuando pelo quarto, vendo minha mãe não conseguindo falar com ela, e voltava de uma vez para o quarto, e aí acordava assustada, sabe? E isso era uma das coisas, que tiveram mais coisas, né? Meu pai também, ele era alcoólatra, então meu pai, ele tinha muito problema, parecia até espiritual, que às vezes ele incorporava, enfim, era uma coisa bem pesada, sabe? E quando essas coisas aconteciam, a primeira coisa que eu fazia era começar a rezar. E aí vinha o Pai Nosso, a Ave Maria na minha cabeça, o Pai Nosso em especial. Muitas vezes eu sonhava de estar vendo alguém com esse mesmo problema do meu pai e não lembrar qual era a reza, sabe? Isso também era um problema, porque era aqueles pesadelos que você quer acordar e não consegue. Então, eu sempre percebi que tinha algo que sempre no meu sonho também, igual você estava falando do seu, tá aí a hora que eu estou resgatando as coisas, né? Desde a minha infância. Uhum. Que no sonho, às vezes, algumas coisas aconteciam que eram estranhas, sabe? A paralisia do sono era uma. A questão de sentir, às vezes, que tinha uma pessoa, como é que fala? Não é incorporada, tem outro nome. Esqueci. E aí eu tentava rezar, não conseguia. Já sonhei também, você falando, eu lembrei também, já sonhei, eu era pequenininha, sonhei como se eu estivesse sonhando com algo que eu sabia contar, então, para mim, aquilo ali era a minha vida passada, que não é possível. Tudo que acontecia no sonho, eu contava antes, eu meio que narrava meu sonho. Então, as coisas em sonhos sempre... Como assim? Você sonhava e depois contava? Por exemplo, nesse sonho em especial, teve um assassinato. Então, eu tentava alertar a pessoa que ia ser assassinada para que ela tomasse cuidado que ia acontecer isso, eu já sabia. Ah, tá. Durante o sonho. Também era algo durante o sonho. Uhum. Você queria resolver o problema. Isso. E tinham sonhos assim, que eu criança, mas eu era adulto, sabe? Então, meus sonhos sempre foram meio que estranhos, assim. E a paralisia do sono era algo que eu tive que conviver, né? Porque foi a minha vida inteira, e eu achava que era um distúrbio mesmo do sono. Meu filho também tem hoje. Há uma semana atrás ele disse que foi horrível, que ele viu, sentiu vulto. Sentiu vulto, Rick?
viu o vulto, não é, sentiu, viu o vulto. Então, assim, é algo que eu até ensino para o meu filho, aguenta, porque deve ser de família. Mas Mas o sonho foi uma você questão. já tentou levar ele num centro espírita? Então, nós frequentamos quando na minha separação, eu estava muito ativa no centro. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi levá-lo para um clínico geral, porque eu queria saber até, porque como eu nunca tinha tido a oportunidade de ir no hospital, então eu falei, vou levar ele para ver, né, para mapear, fazer um mapeamento, de repente era um problema neurológico que eu tinha. Então ele fez todos os exames, ele foi fazer uma clínica de sono, que é todo o mapeamento do sonho, e não deu nada, tá tudo ok com ele, entendeu? Mas ainda continuou acontecendo. E aí, quando eu me separei, eu fui casada a minha cerimônia foi espírita, né? Talvez pela facilidade, né? Porque hoje eu sou católica, quer dizer, católica, mas tem essa parte que eu acredito muito no espiritualismo. E aí, quando eu me separei, eu busquei muito apoio lá nesse lugar no centro que eu frequento, né? Uhum. E aí, eles chama Casa do Caminho. E aí, com isso, meu filho ia comigo, meu filho é ateu. Mas ele é ateu, mas ele tem a cabeça, como é que eu posso dizer, fervilhando de questões que realmente só a religião não minto, o espiritismo consegue explicar. E ele faz um livro, ele está escrevendo um livro que fala um pouco dessa questão da metafísica, disso, daquilo. Então, para ele estar no centro espírita, era uma referência para a própria escrita dele, que era muita coisa que ele tinha dúvida, e aí eles começavam a falar de energia, disso, essa parte de metafísica. A gente tem não é instrutor, né, que eles chamam, não é tutor também, gente, esqueci, agora com essa questão de online, Mentor. a gente nem... Mentor. Isso, mentor. A gente tinha um mentor que ele envolvia muito essa parte da ciência, então meu filho ficou muito curioso, sabe? Então nós meio que fizemos todo o meu processo da separação no espiritismo. Tive que fazer vários tratamentos. Agora online eu fiz tratamento também, enfim. Então, muita coisa realmente foi respondida, mas a questão da paralisia do sono, ainda que a gente estava lá, a gente continuou tendo. Ele, em especial, eu tenho menos que ele. Uhum. Então, eu ainda não é algo que eu consigo explicar nem com o espiritismo, sabe? Não. Porque talvez eu passei inclusive ontem eu tive uma entrevista com outra pessoa e ela falou também dessa questão da desincorporar, como é que diz assim? Tem outro nome, mas ela desincorpora, Certo. E ela também tem essa questão do sono, de quando ela deita, assim, ela já sai. Ela senta, ela já sai. Entendeu? É uma coisa estranho, né? Ela se vê de fora. É louco, é louco. Ela chega a se ver de fora. E aí eu conversando com ela, porque eu tinha isso que você está falando. Eu tive isso durante um ano. Mas foi só durante um ano que eu tive esse sono. Como é que você chama o nome? Paralisia do sono. Paralisia do sono, né? De você ficar agarrada na cama, não querer falar, gritar, o sono sair, ver a pessoa andando dentro de casa, ver tudo. E não consegue se mexer, como se tivesse alguém te segurando na cama. Dizem que é a pisadeira, né? Tem até essa lenda. Tem tudo que é nome, mas depois de um ano a coisa parou. Foi.
Parou. Agora, eu acho que eu estava morando num lugar, numa casa, em que tinha alguma coisa que me fazia passar por aquilo. Ah, é, é. Foi, O Henrique começaram há pouco tempo. Não é coisa. E o meu também faz muito tempo. é. Agora, porque tem assim, as explicações podem ser muitas explicações. Então, isso tudo leva a esse lado do outro lado, que é a parte da espiritualidade. Então, de repente, alguém quer entrar em contato com você, né? Pode ser. Alguém está Às querendo. vezes eu acho que eu meio que faleço. É o que eu sinto, que eu vou e volto. Que eu É, não consigo. Chega um momento que parece que fala bem assim, não, eu tenho que voltar, e não, você não vai voltar, você não vai voltar. Às vezes eu parece que eu tô para morrer. Ou que eu tô morta, é estranho. É muito estranho. mas você consegue sair do corpo? Você se vê de fora? Sim, por muitas vezes eu já me vi voltando, não é nem se vendo fora. Fora eu vi uma vez só, mas de eu me ver cara a cara comigo, acontece muito, muito. Eu voltando, sabe? Uhum. É muito estranho. Eu vi, na verdade, duas. Uma que eu vi a minha perna saindo ou voltando, porque aí logo eu acordei, e a outra que eu caminhei, eu nem caminhei não, ou se eu caminhei, eu não sei, de repente eu estava sonâmbula, mas eu fui até o quarto, vi minha mãe, tentava falar com ela, tipo, pedir socorro, voltei, e aí eu acordei. Uhum. Se você É falar de horrível. fazer a resistência, Sim, eu acho que o medo atrapalha bastante. medo atrapalha. É, eu acho que é mais o medo de não querer passar por aquilo. Então eu fico, deixa eu acordar, deixa eu acordar. E eu tenho até hoje, eu tenho formas que eu criei para eu conseguir acordar. Hum, você tem forma para Entendeu? acordar. Mas uma delas eu tenho, como se diz, a ter maneiras, né? Uma delas é meio que falar, tá tudo bem, acorda e eu tento me acalmar. A segunda é meio que ficar tentando abrir o olho, sabe? Talvez seja psicológico, eu não esteja fazendo isso mesmo na vida real. Mas eu fico abrindo o olho, assim, Mas isso é o tentando seu abrir o espírito que olho. faz, né? Deve ser. Eu sei que, assim, eu já tenho isso comigo. Ou eu fico, calma, tá tudo bem, vai passar. Isso dentro de mim. Ou abro o olho. Meu filho, ele já tem, eu acho que uma forma que eu não sei se é sempre que acontece, mas ele fala, é como se ele tivesse assim, tipo, alguém me acorde, sabe? Então ele começa a murmurar, ele começa. Aí um dia desse ele ainda falou, mãe, você ouviu à noite? Eu falei, eu ouvi você murmurando. Ele falou, é porque eu estava tentando acordar, porque eu tive paralisia do sono. Aí hoje eu já fico atenta, sabe? Ele dorme com a porta fechada, mas às vezes eu fico atenta para ouvir, porque se ele estiver murmurando, eu sei que é uma forma dele me chamar para eu acordar ele. Uhum. É estranho É. demais. Mas, assim, a gente tem que trabalhar com as experiências, né? Sim, Com as experiências, né? Então, eu, eu particularmente acho que se você se acalmar e procurar enfrentar de uma maneira de uma maneira prática isso que você faz, que você sente, certo. você vai ter mais controle e vai ficar mais calma, porque é uma Então, capacidade que você de tem. repente, de repente, não tentar fugir, sentir a experiência até o final, porque pode Exato. ser que eu corte a experiência e não É, saiba o que vai acontecer depois daquilo, né? exato, exato. Tem muita Entendi. gente que está procurando fazer esse tipo de experiência que é desincorporar, né? Muita gente hoje procura Sim. fazer isso, né? Inclusive eu. Inclusive, Nossa, sem medo. eu Ai, gostaria.
Mas é isso, talvez aí aquela menina curiosa que eu te falei, tá faltando, né, tá acabar o medo e ter a É, curiosidade de ir até o final, e né? deixar a curiosidade tomar conta de você, porque de toda maneira você volta, né? Você Não volta, sei, volta, volta, você volta, né? volta, Eu volta. só não volto se eu tiver cumprido tudo que eu tinha para cumprir, né? Se for a É, minha hora, né? é. Mas antes de deitar, você faz uma conversa com o teu mentor todo dia? Não, Ou eu falo. Você sabe quando eu converso muito com Deus? Naquelas situações meio que ou boas, né, de gratidão, porque eu consigo. Tem dias que eu tô tão feliz que parece que é toda hora. Ai, meu Deus, obrigada. Sabe aquele. Aí tem dias que o trem tá crítico, aí é a hora que a gente conversa muito sério e dá certo. Teve um dia desse que eu estava sem nenhum tostão, porque eu estou mexendo com obra, a gente está mexendo com um empreendimento, enfim. Falei, meu Deus, cadê aquela mala de dinheiro que todo mundo, tem muita gente que fala que recebe, que cai do céu, cadê a minha? Uma semana depois, a minha mãe recebeu a notícia de que teria 40 mil para ela receber, da família, de uma fazenda, da minha avó, não sei o quê, e foi a hora que a gente conseguiu investir. Então, assim, essas coisas eu reconheço, assim, sabe? Quando você sabe que é ele, não tem Uhum. outra pessoa. Mas eu tenho muita fé nesse sentido. Agora, eu não sei se às vezes minha fé falha até nessa questão de ter medo, né? De passar por coisas que eu tenho que passar, mas eu não sei Uma se minha coisa, fé consegue me dar coragem. quando eu fiquei nessa situação, porque como era uma situação de doença, e era uma Sim, situação física que eu estava passando, muito, muito chata, muito difícil, né? Então, certo. realmente, eu descobri esse lado por insistência mesmo. Porque quando eu Também. falava lá, às vezes era uma coisa assim, tão complicada, assim, tão difícil de explicar que acontecia, que não era só físico. Eu tinha a questão física, dificuldade de andar, né? Eu tinha essa dificuldade de andar muito. Então, eu andava um pouquinho assim, 50 metros, isso com andador, né? Porque eu não andava sem andador. Aí eu já ficava tão cansada, mas tão cansada, de uma maneira que eu tinha que voltar para casa. Eu tinha que procurar um lugar, em qualquer lugar. Às vezes eu estava na rua, aí o meu andador tinha uma cadeirinha, eu sentava ali e ficava durante um tempo até eu voltar a energia para poder voltar para casa. Mas, Caramba. além disso, eu sentia uma pressão externa em cima de mim muito grande. E era essa pressão que me fazia cansar mais do que o exercício físico. Então, essa Então, era algo que não era físico. não era físico. Isso era claro e evidente para mim. E eu que não acreditava, tá entendendo? Mas essa pressão era muito grande, mas muito grande mesmo. Ao ponto que parecia que eu ia virando uma bola. Eu me sentia assim que eu ia encolhendo, me encolhendo. Porque essa pressão ela vinha de tal maneira que depois entrava na minha cabeça e a cabeça ficava explodindo. E aí a vista, eu já não enxergava mais, ficava assim tudo Caramba. embaralhado. E aquela pressão externa muito grande em volta de mim e uma coisa dentro do meu peito, uma angústia muito grande. Era uma angústia muito, 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 muito grande. E aí eu desabava em lágrima, aonde eu tivesse. Aí eu começava a chorar, né? Aí as lágrimas começavam a correr Meu Deus. sem controle. E eu sou, como eu falei para você, eu sou aquela pessoa que quando eu vejo um negócio, eu vou em frente. E eu sempre dizia assim, olha, eu nunca vou deprimir. Eu deprimo a depressão, mas a depressão não me deprime. Essa é a minha, eu deprimo a depressão. Então, assim, Aí um ponto que você também tocou, eu já tive 3 vezes depressão seguida de paralisia, ó, síndrome do pânico, pesado. mas eu não me deixei abater, eu não me deixo abater. Só que essa, Né? essa pressão interna, ela
ela era, se contradizia com o que eu queria e com o que eu pensava, porque eu não estava triste, eu não estava com medo, eu não tinha medo, não tinha pavor, eu não tinha nada. Eu só tinha aquela pressão muito grande dentro de mim, que era como se fosse uma pressão de sofrimento muito grande. E eu, no E entanto, como você tirou isso? Porque, isso por exemplo, ultimamente eu estou com uma pressão de desânimo, de vontade de não fazer nada. Não sei se é porque eu estou também nessa época de pandemia, todo mundo está assim, dentro de casa. Eu olho para minha casa, não tenho vontade de arrumar, não tenho vontade de sair. Como é que muda isso, sabe, dentro da gente, de falar bem assim, reage, acorda. você tem que se objetivar a fazer. Eu acho que tem que fazer um plano. Eu pelo menos, faço um plano. Meu trabalho, hoje eu tenho que cortar meu trabalho no meio, não posso ficar o tempo todo sentada, porque eu estou com problema de coluna. Então, eu tenho que parar no meio, cortar, e eu me obrigo a fazer uma pequena caminhada que seja, ou dar, assim, umas voltas na minha casa, no meu jardim. Isso, assim, Entendi. você tem que se obrigar a fazer alguma coisa. E Não tem procurar. como você deixar assim, porque chegou um momento que eu pensava assim, hoje eu já pensei assim também. Eu tive meu momento fitness, eu tive meu momento comilona, eu tive meu momento, enfim. Então, se eu estou nesse momento, eu tenho que passar por ele. Eu não tenho que me obrigar a fazer coisa. É errado pensar assim, né? Na Eu, verdade, porque meu corpo tende a ficar parado, querer ficar parado, e eu vou ficar parada para sempre se eu não se for agir, né? coisas que vão prejudicar Aí, peraí. aí você não pode se deixar levar, porque isso também pode ser uma questão de uma obsessão espiritual. Então, nós estamos terminando a primeira parte dessa entrevista com a Jaqueline, porque a entrevista ficou um pouco longa, então nós vamos dividir ao meio para que fique mais acessível, menos cansativo de ouvir. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, vocês irão receber o aviso aqui no canal Cultive e será postado, né, na próxima semana. Meu muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Jaqueline, por essa primeira parte. E continuaremos com a segunda parte na próxima semana. Até lá.